apatia, tristeza, pesar, falta de ânimo, desmotivação. Você já teve alguns sintomas desses? Tem dias que a gente acorda assim meio para baixo, né? Desmotivado, sem vontade de fazer nada, querendo ficar um pouco mais na cama. E não é nem porque você está cansado ou cansada, mas aquela falta de motivação, ou então não saber exatamente o que fazer, como se tudo fosse voltar para o mesmo lugar, assim, ó. Você faz, e aí aquela expectativa que alguma coisa poderia acontecer diferente, ou alguma coisa mudar efetivamente na sua vida, tudo permanece igual. Você já percebeu isso? Já teve essa sensação? Então, e a lição de hoje é uma lição importantíssima, assim como foi a lição de ontem, que ele fala sobre posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. Então, eu posso, aqui a decisão é minha, por parar de me identificar com aquilo que não é a verdade sobre mim. A lição de hoje, 285. Hoje a minha santidade brilha, luminosa e clara. Essa lição me lembrou de uma lição que fala sobre a minha santidade. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. E o que isso significa? Para que esse modo de pensar, né? Porque se eu estou aqui, ó, me percebendo ser algo separado, e essa é a própria identificação da tristeza, do pesar, da angústia, da falta de motivação. Porque o que a gente faz? A gente fica buscando essa motivação, esse sentido na vida, no que não tem nenhum significado. Então eu estou sempre buscando essa mudança interior em alguma coisa lá fora. Vou me especializar nisso, vou fazer isso. E assim, não que essas coisas não sejam importantes, são muito importantes, mas no sentido de dar mesmo sentido para a vida, isso não pode trazer nenhum sentido para a vida. É só na aceitação que a vida já faz todo sentido, mas a vida em Deus. Essa vida aqui que a gente chama isso de vida, essa coisa autofabricada. Isso não pode trazer nenhuma realização, porque isso de fato precisa ser reconhecido como sem significado. Mas é um sem significado que é uma consciência que aceita. Não é um sem significado que agora você vai ficar o dia inteiro deitado ou no seu sofá esperando a vida passar. A motivação que nós estamos buscando não pode ser encontrado em nenhum sentido ou nenhum significado aparente que a vida aqui no mundo possa dar. Mesmo que tudo pareça estar dando certo, assim, no geral, né? Porque a gente sabe que isso é impossível, sempre vão existir coisas que precisam ser ajustadas, organizadas e por aí vai. Mas o seu senso de existir, ele precisa estar bem fundamentado nessa aceitação. Eu preciso aceitar que o que eu sou não é um limite. Então, por isso que hoje a minha santidade brilha luminosa e clara. Então, é sempre essa certeza que saber o que eu sou já remove todos esses significados que foram dados por essa consciência, como se ela tivesse perdido alguma coisa. E aí, essa lição, não há nada que a minha santidade não possa fazer, é essa declaração de liberação. Porque se eu aceito que eu já sou como Deus me criou, que eu já sou perfeito, que eu já sou íntegro, que eu já sou inteiro, eu vou buscar por qual realização? Qual sentido, de fato, pode existir fora de Deus? Então, primeira coisa é saber assim, ó, não há salvação fora de Deus. Não há realização ou motivação ou mudança qualquer que seja fora da verdade. Então, eu preciso identificar qual é a causa. A causa é apenas essa crença ilusória que eu me transformei em alguma coisa. E lembrando, não é uma imagem, não é um você. Quando a gente se refere aqui em você, é sempre a consciência que decide.
É a mente que muda, não é um comportamento. Porque o comportamento ele está sempre seguindo a decisão dessa mente. Então, se você levanta pela manhã, né, desmotivado, triste, e assim, o corpo em si, essa representação aqui, ó, tanto do mundo, as imagens, quanto os corpos, eles já são essa representação da falta, da própria, vamos dizer assim, ó, da própria escassez. Então, não é mudando aqui os efeitos que a mudança de fato vai ocorrer. Por isso que enquanto a gente fica aqui se ocupando em tentar deixar tudo muito organizado, acreditando que a nossa felicidade depende disso, depende assim, ó, de você cumprir bem, em você cumprir bem o seu papel, em você cumprir bem a sua função. E não é que você vai ser agora desleixado ou desleixada. Você vai continuar cumprindo as suas obrigações normais. Mas essa motivação, ela só pode ser alcançada na verdade do que eu sou. Então eu vou fazer tudo no mundo sabendo que a minha esperança e a minha alegria não está no mundo, mas está em Deus. E aí, firmado, convicto disso, eu vou atuar no mundo e fazer tudo aquilo que precisa. Então, não há nada que a minha santidade não possa fazer, assim como a lição de hoje. Hoje, a minha santidade brilha luminosa e clara, porque é essa aceitação que não deixa nenhuma dúvida. A própria santidade, ela remove a dúvida. Por quê? Porque eu estou partindo da certeza. Eu já estou partindo da certeza de Deus e não uma certeza aqui minha. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Eu tenho certeza como eu me especializei, como eu sou uma boa profissional, então tudo vai dar certo. Não é dessa certeza que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui, o que eu estou trazendo aqui é a certeza que parte do que eu já sou, que é imutável, que é perfeito, que é íntegro, que já é curado, que já é são. Então, só através da minha santidade e a própria consciência que aceita que o existir em Deus é sua única realidade, é só a partir disso que ela, então, vai ver um mundo não ameaçador. Ela vai ver agora, porque como os seus pensamentos equivocados estavam produzindo, né, reproduzindo esse cenário de ameaça, então ela mesma que estava pensando separação, agora através da unidade, através da santidade, que é a mesma de Deus, ela então vê tudo de modo perdoado. E aí diz assim, ó, a tua santidade reverte todas as leis do mundo. Está além de todas as restrições de tempo, espaço, distância e de qualquer tipo de limites. A tua santidade é totalmente ilimitada em seu poder, porque te estabelece como um filho de Deus, uno com a mente do seu Criador. Então percebe que a saída e a garantia de total felicidade, alegria, satisfação, contentamento só pode estar na fonte. Por isso que a fonte ela precisa ser considerada primeiro, muito mais do que os milagres. Porque o que é o milagre? A mudança de percepção. Então, a fonte, a minha origem, ela precisa ser muito mais considerada do que qualquer resultado possível que eu possa ter. Por mais que, assim, a gente, às vezes, até vai motivado pela mudança, pelos resultados, só que a experiência é essa validação, assim, é essa aceitação que Deus é o que importa. Ser como Deus é o que realmente, é o que verdadeiramente importa. Então, como que eu vou desfazer qualquer tipo de insanidade, de qualquer tipo de sofrimento ou qualquer crença no sacrifício, na perda, e a gente sabe que essa crença são crenças subjacentes à crença da separação. Então, é a aceitação que eu não posso ser um limite.
Por isso que nada pode me ferir a não ser os meus próprios pensamentos, como nós vimos nas lições anteriores, né? Como esse conjunto de lições aqui do tema, que é o Espírito Santo. Hoje eu não terei medo do amor, porque sua existência é real. A minha verdadeira identidade habita em ti. O que eu sou pertence a Deus e não a ilusões. Posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem, que foi a lição de ontem, e aí a lição de hoje. Hoje a minha santidade brilha luminosa e clara. Então, é a partir da minha santidade, que é a mesma de Deus, que eu reconheço que não tem opressão, não tem dor, não tem sofrimento. Por isso que qualquer disfunção aqui percebida, no nível da percepção, ela é desfeita apenas com essa única aceitação. Então, esse poder é que me garante, o poder de existir como Deus é que me garante, é que garante a totalidade, é que garante que eu já estou livre. Então, eu não estou condicionado a nada, você não está condicionado a nada, você não está dentro de uma prisão. É apenas a mente que está pensando equivocada sobre si mesma, e aí dentro dessa crença, dentro desses limites, ela atua aqui usando cada um de nós, usando cada imagem, e aí qualquer imagem, a imagem do sol, a imagem de uma minhoca, qualquer imagem, animada ou inanimada, para ficar o tempo todo validando essa crença. Só que isso não, a realidade do que eu sou, a realidade do que a consciência não foi mudada, ela ainda existe, ela permanece em Deus, dentro de Deus, como Deus. Então, por isso que hoje a minha santidade brilha luminosa e clara, e através da santidade, dessa aceitação, tudo pode ser realmente corrigido, curado e perfeito, porque só essa mudança de percepção não é algo de fato que está acontecendo, mas eu vou reconhecer que o meu existia como Deus, então eu já permaneço como Deus, então não tem nada para ser salvo. Então vamos nos posicionar diante dessa única verdade e manter essa determinação diante de qualquer coisa. Então, durante o seu dia hoje, não importa o que te acontecer, olhe sempre a partir do que você já é. E aí, diante de qualquer problema, dificuldade ou qualquer coisa que aparenta ser um desafio, você sempre se posiciona através da verdade. Então é isso, até o nosso próximo encontro. Beijo e tchau, tchau.